Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Nesse canal, todos os dias, eu posto vídeos novos com reflexões bíblicas em que a gente analisa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas dificuldades muitas vezes, né, as nossas lutas, e a gente faz reflexões em cima da Bíblia. Isso com o intuito para nós modificarmos a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar as coisas e a gente viver cada dia a hora da virada na nossa vida. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre um tema. Eu quero começar fazendo uma pergunta para ti. Você já ouviu falar sobre aquele versículo na Bíblia que fala que nós somos templo do Espírito Santo? Se você é da igreja, provavelmente você sabe explicar esse assunto, já escutou inúmeras vezes sobre esse assunto. Se você está me escutando e não é da igreja, não é do meio religioso, talvez você já tenha escutado, mas esse tema é bem vago para você. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sou cristã há mais de 10 anos. Eu já conheço esse versículo há muito tempo e só recentemente que eu comecei a refletir de outra forma sobre ele. Quando eu escutava sobre isso, eu escutava mais com um viés de que, como o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós, a gente precisaria cuidar mais do nosso corpo físico. Eu entendi esse versículo mais com esse viés. Aqui nesse vídeo eu não estou dizendo que não seja importante a gente cuidar da nossa saúde, não é isso. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dividir com você uma reflexão diferente que eu fiz a respeito desse versículo. Vamos ler então, está na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, eu vou deixar na descrição desse vídeo, depois você faça a sua reflexão pessoal na sua Bíblia ou procure no Google. A versão que a gente está lendo é a NVI, Nova Versão Internacional, e eu vou deixar na descrição desse vídeo para você. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que interessante para você que talvez seja uma novidade isso. Olha que interessante e que profundo. Muitas vezes a gente procura Deus fora, né? A gente procura no externo Deus. Mas quando Jesus ascendeu aos céus, nos deixou esse presente. O Espírito Santo desceu e a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos santuário de Deus. Né? Nós carregamos algo que é sagrado, mas olha que coisa séria, né? Que não é de agora que o ser humano ele quer substituir, quer inverter essa verdade, né? Nós muitas vezes nos colocamos como sagrado, nos colocamos como os detentores da verdade, a nossa verdade, do nosso jeito, o nosso orgulho, né? As coisas do nosso jeito, os superpoderosos, né? Que podem tudo, que não precisam de Deus. Muitas vezes o ser humano tem se colocado nessa posição, justamente o contrário do que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia não diz que nós somos deuses, né? A Bíblia diz que nós carregamos dentro de nós Deus. Olha só como que é sutil isso e como que muitas pessoas vivem nessa inversão, se colocando como o próprio Deus, colocando a si mesmas como Deus, né? Como os que não precisam de ajuda, que não precisam da intervenção de Deus nas suas vidas, mas eles mesmos são deuses das suas vidas, donos de si. Mas a Bíblia fala que nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, nós carregamos o que é sagrado dentro de nós.
Então eu quero abrir um parênteses aqui também, que muitas vezes a gente procura fora essa comunhão com Deus, mas essa comunhão com Deus, ela pode ser encontrada dentro de nós. E quando eu falo isso, olha, eu falo em cima dessa verdade, eu não falo que nós somos deuses, eu tô falando que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então a gente entrar para dentro de nós, tem tantas teorias e vertentes, né, místicas que falam sobre isso, e olha como é sutil esse engano, né? Porque tem teorias, linhas de crenças que falam que entre para si mesmo, se conecte consigo mesmo, mas não é o conectar com a gente mesmo, é buscar dentro da gente essa comunhão que é com Deus, com o Espírito Santo. Não é o entrar para dentro de nós, nos internalizarmos para a gente buscar nós mesmos. Não, é para a gente buscar o que a gente carrega, que é sagrado, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, né? E então esse é um ponto. O outro ponto é que quantas vezes a gente venera outras pessoas. E isso também é considerado um pecado diante de Deus, porque as pessoas não são sagradas, né? E isso muitas vezes até no meio religioso. Não é só quem vai num show, numa banda, por exemplo, numa outra banda, né, que não seja no meio religioso, quem é do mundo, digamos assim, né? Não é. Muitas vezes a gente tá dentro da igreja e a gente venera artistas gospel, pessoas religiosas, e isso é pecado, isso tá errado, porque a gente não é sagrado, o ser humano não é sagrado, o que é sagrado é o que a gente carrega, que é o Espírito Santo. E outra questão também é que muitas vezes a gente pode não fazer, não praticar isso, né? A gente não venera nenhum artista, a gente não idolatra ninguém publicamente conhecido, mas na nossa vida a gente coloca pessoas acima de Deus. A gente venera e idolatra pessoas. A gente se submete a pessoas acima da nossa submissão a Deus. Isso também é pecado. Então, recapitulando, tem muitas distorções em cima disso. Primeiro, é o erro da gente idolatrar a si mesmo. É a primeira distorção. A segunda distorção é a gente idolatrar artistas sendo mundanos, né? Ou não. Até mesmo no meio gospel. E isso acontece bastante. E a gente deve tomar cuidado com isso, não idolatrar artistas, pessoas famosas. E outra coisa é a gente se submeter a pessoas acima da nossa submissão a Deus. Então, esse vídeo é um incentivo para mim e para você, para a gente se conectar com o Espírito Santo que habita em nós. Não é o internalizar para buscar o nosso eu. Não, é a gente buscar isso que a gente carrega, que é sagrado, que está dentro de nós, mas que é a presença de Deus manifestada no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E que a gente tenha cuidado para a gente não idolatrar ninguém, né? Para a gente não idolatrar famoso ou não famoso, que a gente possa colocar a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para a nossa vida, acima de qualquer ser humano, sendo nós ou sendo um outro. Se esse vídeo te edificou, se te ajudou a pensar mais sobre o Espírito Santo, se te ajudou a refletir mais sobre isso, compartilha com mais pessoas, se inscreve nesse canal. Eu posto vídeos todos os dias com reflexões bíblicas para edificar as nossas vidas. E dá o teu like, porque assim o YouTube entrega para mais pessoas esse conteúdo.
Compartilha também nos comentários, coloca nos comentários o que você achou do vídeo, o que você pensa sobre o Espírito Santo. Abraço e até o próximo vídeo.